tive aqui olhando umas perguntas enquanto Saulo estava conversando com vocês. Eu vi uma pergunta bem importante, que eu acho que é a primeira, eu acho que a gente deve partir daí, que é o conceito de rotina. E o que é que acontece, né? A gente não, no começo da live, a gente não falou exatamente qual é o conceito de rotina, né? A gente pensou em palavras que vêm à nossa cabeça relacionada à questão da rotina, de estruturação de rotina. Mas, segundo o documento, né, a estrutura, de acordo com a estrutura domínio e processo, rotina são os padrões de comportamentos que são observáveis, regulares e repetitivos, e que fornecem uma estrutura para a vida diária daquele indivíduo. E esses padrões de comportamento, eles podem ser satisfatórios, né, como eles também podem ser prejudiciais. E as rotinas, elas exigem compromisso, gente. Elas exigem compromisso de tempo, tá? E a rotina, ela está embutida exatamente no contexto do paciente, tá? Então, segundo a estrutura domínio e processo, o conceito de rotina é esse aí, tá? Tem algumas pessoas falando que o sinal deu... Pode dizer que eu... Oi, Viviane, isso, foi Viviane Abreu que perguntou o conceito de rotina. Obrigada. É uma honra ter você aqui, viu? De verdade, obrigada. A gente pode voltar aqui para as perguntas, Saulo. As meninas fizeram uns prints de algumas perguntas. Vamos tentar responder todas aqui. Antes de alguma coisa, algumas pessoas falaram que travou na fala de Saulo, mas vocês vão ter todas essas informações, principalmente quem está lá no grupo do Telegram, ou então vocês podem entrar em contato diretamente com a gente, que não tem problema não, tá? A gente vai responder tudo direitinho. Sara e Elka vão colocar o link aí para vocês. Teve uma pergunta aqui. Depois que as atividades de autocuidado estão fixas, é que se começa a inserir na rotina outros tipos de atividades. Ou você pode organizar os horários de autocuidado e já inserir uma atividade diferente, como, por exemplo, leitura. Olha, Amanda, a experiência que a gente tem é que para a gente ter sucesso, só começar a inserir outro tipo de atividade depois que as atividades de autocuidado elas estiverem fixas, tá? Isso ficou muito claro para a gente, pela nossa experiência. Porque se as atividades de autocuidado não estão em horário, não estão em horário fixo, alimentação, banho, fica um samba do crioulo doido, porque isso é vital, né? A gente está falando de segurança, quando a gente fala de banho, de alimentação, enfim, a gente está falando de bem-estar. Então, se essas atividades elas não estão organizadas, a gente não consegue inserir realmente outras atividades, fica bem mais difícil, tá bom? O que mais? Saulo está dando uma olhadinha aí também? Tô vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Foi passando. Teve uma outra pergunta aqui, que Viviane perguntou, e quanto tempo dura o atendimento? Na verdade, os nossos atendimentos, eles duram de 50 minutos a 1 hora, né? Todo atendimento, a gente faz a orientação ao cuidador, enfim, todo e qualquer atendimento dura em torno de 50 minutos a 1 hora. Mas eu não sei se a pergunta foi mais direcionada para quanto tempo dura a estruturação de rotina. Não sei, mas o que acontece? Tanto faz a gente conseguir estruturar a rotina de um paciente em 10 encontros, ou a gente conseguir em 20, né? Isso vai depender muito do perfil da família, do perfil do cuidador,
Enfim, os pacientes que eles são mais... A experiência que a gente tem é que os pacientes que são mais... Como é que eu posso dizer? Que eles são mais independentes, demora mais. A gente demora mais para conseguir inserir a rotina do paciente. É difícil mensurar, tá? É difícil mensurar em quanto tempo a gente consegue fazer isso. Mas se for realmente o atendimento, os atendimentos, eles duram de 50 minutos a 1 hora mesmo. Tem alguma outra pergunta aí, Saulo? Eu vi que alguém fez uma pergunta agora, mas eu não estou conseguindo achar. Viviane perguntou, e quando vocês dão alta? Mari? Oi, Viviane, tá. E quando a gente dá alta? Quando, na verdade, a gente faz um processo de monitoramento, tá? A gente não... a alta é algo que também tem que ser acordado, né? Tem que ser acordado também com a família. O que é que acontece? A gente normalmente, a rotina está estruturada, as atividades que a gente propôs, elas estão todas organizadas, mas a gente não pode simplesmente dizer, tchau, vou lá, a rotina está estruturada e eu vou embora, tá? A gente não costuma fazer isso. A gente faz um trabalho de monitoramento depois, que seja de 15 em 15 dias, que seja uma vez por mês, tá? Mas aquela família, ela realmente não fica solta, tá? Isso. E com o passar do tempo, a tendência é ir desmamando, né, Mari? Esse monitoramento de 15 em 15 dias, depois mensalmente, até que a família consegue engajar e modificando a rotina de acordo com as demandas do paciente. Fazer uma alta gradativa, né? Fazer uma alta gradativa. Isso. Eu acho que alguém perguntou se a gente ia entregar algum mapa sobre o que a gente falou, Mari. A gente criou um mapa mental sobre esses 4 passos que a gente conversou aqui. E aí a gente pode enviar esse material para vocês. A gente pode enviar ele lá no grupo do Telegram, certo? Falando desses 4 passos que a gente conversou aqui. Minha gente, deixa eu falar uma coisa importante para vocês, que eu acho que é importante a gente colocar aqui. A gente já teve experiência de estruturar uma rotina maravilhosa em 10 encontros. E a gente também já teve experiência de estruturar a rotina e demorar muito, certo? Porque a gente também tem que pensar que existe uma grande diferença entre rotina ideal e de uma rotina que é possível. Porque nem sempre a gente consegue chegar na rotina ideal, e sim o que é possível para aquele contexto. Principalmente agora, nesse tempo de pandemia, né? A gente tem que pensar do que é real e o que é possível. Isso é extremamente importante a gente sair daqui com essa mensagem. E é interessante isso, Mari, que a gente tá vivendo um momento de paradigma, né? Então, de muitas mudanças, principalmente em nossas condutas. Então, a gente tem que parar um pouquinho, pensar que muitas vezes o que a gente faz no atendimento presencial, ele não é o mesmo no atendimento por teleatendimento. Então a gente também tem que ficar consciente disso e segurar um pouquinho até da nossa ansiedade, né? A gente às vezes fica, poxa, não tá igual como era no domicílio, como era no presencial. Mas isso é um fato. Muitas vezes a gente não vai conseguir desempenhar a nossa conduta como a gente fazia no atendimento presencial mesmo. Giane fez um comentário aqui, Saulo. Vários idosos não conseguem aderir. Né? Nessa época, eles estão dormindo, deitados o dia todo. Tem uma paciente que o horário que ela está mais ativa às 21 horas. Eita, 21 horas. Então, tem umas coisas importantes que a gente precisa observar aí, né? Se essa paciente está mais ativa às 21 horas, a gente precisa avaliar se ela está com dificuldade para conciliar o sono, se ela está trocando o dia pela noite, ou se a rotina dela, antes disso tudo, ela já era assim, tá? Isso a gente precisa observar. A gente já teve paciente que era jornalista,
E ele tinha o hábito de trocar o dia pela noite, tá? Mas fazia parte do histórico ocupacional dele. Mas a gente conseguiu alguns avanços de fato. Mas ele não era aquele paciente que dormia às 22 horas, por exemplo. Então, a gente precisa pensar realmente como está a rotina de sono e o que é que, como era essa pessoa, né? A natureza dela, enfim. O que mais? Olivia, eu vi um comentário de Olivia também. Ela falou sobre tanto trabalhar, ver a questão das limitações, mas principalmente ver as questões das habilidades. Eu acho que o principal é a gente enxergar as habilidades do que o paciente tem, né? Para depois, a potencialidade que ele tem, para depois a gente pensar quais são as dificuldades. Nesse momento, a gente tem que pensar que tudo que a gente for fazer com esse idoso, além da estimulação, tem que trazer prazer. Então, a gente chegar para ficar reafirmando só aquela dificuldade que o idoso tem é algo também que não traz engajamento para a estruturação de rotina. Então, a gente sempre tem que associar e trabalhar com a ocupação. Aquilo que o paciente sempre executou, que ele sempre fez, que ele gosta de fazer. Então, focar principalmente nisso. Ô, Saulo, Camila fez aqui a pergunta dela. Quando o idoso tem sintomas depressivos, que dicas vocês dariam para estruturar essa rotina? Gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é formar vínculo, né? Isso é extremamente importante. A primeira coisa que a gente tem para fazer é formar vínculo. E depois eu vou dar outra dica. Seguir os 10 passos do curso e ser feliz. Ter intervenção bombando aí. Isso. Mas isso é verdade, ver o histórico ocupacional, a história de vida do paciente, entender como é aquele contexto familiar, de fazer uma linha do tempo de como aquela família viveu, para poder entender quais são as atividades que a gente vai poder inserir, né? Qual a ocupação que a gente vai poder resgatar para que esse paciente engaje na rotina. Então, ver a história de Gente, vida é algo bem importante. É fundamental conhecer o histórico ocupacional, né? É por isso que o primeiro passo, o passo de avaliação, ele é tão importante, extremamente importante, tá? O que mais? E aí, meninas? Seria voltado, Bárbara perguntando, seria voltado para idoso ou abrangeria a parte infantil? Não falo das avaliações, etc. A imagem de Saulo travou. Bárbara, o que é que acontece? O curso ele foi estruturado